Acho que agora melhorou, né? Pô, ficou legal, ficou legal. Mas fala aí, meu amigo. Paz, olha o Paulo na parte do seu Paulo, paz. Paz. Continua. Tô falando de tudo aí. Só um instante, rapidinho. Gil. Ô, Pedro, Oi, esse Gil. é um fone aqui. Deus abençoe, Giovanni. Tá longe Maravilha. aqui, tá longe aqui. Olha, Pedro. Amém. Só botar um fone aqui rapidinho. Não, não. Tá me ouvindo bem aí? Tô vendo. Ah, então tá. Agora tá melhor pra mim que eu tava ouvindo direito, não. Tá me ouvindo? Perfeito. Maria Clara, Deus abençoe. Tá ligadinha aí. Isso aí. A hora Vitória. que o senhor quiser, a gente começa aí. Vamos ver o pessoal aí. Rapaz, sobre o que exatamente você quer falar dentro da escatologia. Vamos lá. Ah, vamos perguntar pro pessoal aí, eles botam aí pra gente aí. Aí, pessoal, aproveita aí, pergunta aí sobre o que vocês querem saber. Estamos aqui à disposição, para respondê-los, né? A princípio, Wesley, a gente sabe que a palavra escatologia, né, oriunda das originais, ela vai remeter para a gente o significado de estudo das últimas coisas, ou a ciência, né, que estuda as últimas coisas. Esse meio escatológico, algumas pessoas no mundo secular até usam, mas eles não sabem o real significado. Então, para eles, escatológico é aquilo que é sobrenatural, que tem alguma coisa surreal, que eles mesmos até desconhecem. Só que, à luz da Bíblia, a gente sabe que, mesmo a palavra escatologia não estando dentro da Bíblia, a gente sabe que se refere justamente aos fatos, né, relacionados ao presente, né, que estamos vivendo, e ao futuro também. Né? Ao presente, porque a gente pega São Mateus capítulo 24 e a gente precisa destrinchar esse capítulo com muito cuidado. Não sei se tu já percebeu, tem pessoas, tem crentes, né, inclusive, que acreditam que a gente está vivendo a grande tribulação. Não é? Tá, já vi já o pessoal falando sobre. É verdade. Parece que tem uma pergunta aí, né? Tem sim. Giovana, já se falava de escatologia antes de Jesus subir ou Tá. só depois das revelações de Deus? Quer responder, meu amigo? Pode ficar à vontade. Eu já vou responder que sim, né? Mas pode ficar à vontade. Não, a pergunta dela é que se já se falava, né, de escatologia antes de Jesus vir. Claro, né? A escatologia, na verdade, quando a gente começa a estudar ela, ela começa no livro de Gênesis e vai terminar no livro de Apocalipse. Então, de Gênesis a Apocalipse, a gente fala de escatologia com muita propriedade. Né? Inclusive, nós temos aquele trabalho que eu mostrei para vocês, levei para vocês, ministrei até. A gente vai falar sobre isso, né, do início ao fim. Escatologia no livro de Gênesis, Êxodo e por aí vai. Então, Giovana, respondendo a sua pergunta, a escatologia está dentro da Bíblia desde o livro de Gênesis, né? Eu digo, os acontecimentos, né? As profecias que falavam sobre a vinda de Jesus, sobre os fatos, milênio, tudo isso está relacionado, inclusive no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, tá? Ele fala com muita propriedade, Joel fala com muita propriedade, inclusive, Joel se divide em 3 capítulos, viu, Giovana? E no primeiro capítulo a gente olha sobre aquela questão das pragas, Wesley, né? As pragas. No segundo capítulo a gente fala da promessa da efusão do Espírito Santo. E no último capítulo vai falar justamente sobre o quê? Sobre os juízos finais. Então, a escatologia ela está dentro da Bíblia, ou seja, o sentido escatológico está dentro da Bíblia muito antes de Jesus. Perfeito? Show de bola. Ótimo. Botar uma carinha aí. Vai lá, Oi? meu amigo. Botar uma Isso carinha aí. aí, nossa amiga Gil. Pastor, o que mais perguntam pra gente
e eu já fiz algumas lives sobre escatologia, sendo que eu fiquei muito no raso, tá? Não vou mentir pro senhor não, porque sozinha é pauleira, você tem que responder, às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar mais a fundo, fingem que entenderam, entendeu? Fingem que entenderam a situação e, na verdade, ficaram com mais dúvidas do que com resposta. Porque tem vergonha. Então, eu queria pedir aos irmãos que estiver conosco aqui, não fica com vergonha, não. Tem uma caixinha do lado aí, que alguns têm isso daí, com uma interrogação. Você pode lançar tua pergunta aí, e a gente vai estar olhando aqui direitinho para você, tá? E vamos que vamos aí. Como o senhor falou, escatologia significar o estudo das últimas coisas, né? Eu fico rindo porque, tipo assim, a gente fala isso direto no seminário, né? Eu estudo das últimas coisas, aquela coisa toda. Só que as pessoas têm que entender também que a escatologia, ela não é um estudo pronto. Não. Cada dia que passa, vai se atualizando, você vai vendo mais coisas acontecendo. Por exemplo, eu já vi em live de pastores famosos, tá? Afirmarem que a situação do coronavírus já era o início das dores. Aliás, início da dor pode ser, mas já era a preeminência da grande tribulação. Entendeu? E eu não concordei em nenhum momento, porque a gente sabe que não é. Tá? Mas vamos bater um papo com o pessoal sobre isso daí, porque o pessoal tem gente que está amedrontada. Sim, vamos embora, pessoal. A pergunta. Já estamos vivendo as últimas coisas? Fica à vontade, meu amigo. Responde aí. Oi? Ela pergunta, o Pedrinho, né? O Pedrinho está perguntando se a gente já está vivendo as últimas coisas. Estamos vivendo o início, né? Exato, estamos vivendo. Na verdade, assim, a partir do momento que a gente entrou no chamado princípio de dores, né? Então, automaticamente, a gente já está inserido dentro dessa questão. Né? Eu acredito, Wesley, que hoje, que a questão do arrebatamento para a gente não é mais aquela questão de dias, né? De anos, não. É questão de horas. É questão de momento. Pois é. Eu acredito isso. Tá bom? Então, respondendo aí o nosso amigo aí, Pedrinho. Abraço, Pedrinho. Aproveitando também para dar um abraço aí. Teu pai tá aí? Meu pai, eu não sei. Daqui a pouco ele aparece, que até então não tinha entrado, não. Então, rapaz, respondendo a pergunta do nosso amigo, assim, inserido dentro do chamado princípio de dores, né, que é muito importante a gente falar sobre essa questão, está dentro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 24. E, como eu disse, a gente precisa olhar esse capítulo com muito cuidado. Porque ele é um apanhado geral, né? Ele engloba tanto o princípio de dores, tribulação, a volta de Jesus e milênio, para você ter uma ideia. Então, se a pessoa não tiver cuidado de esmiuçar, de entender o que está escrito ali, ele se bagunça. E vai dizer que a gente está vivendo a grande tribulação. Tá bom? Então, o princípio de dores automaticamente já insere a gente nas últimas coisas, né? Na verdade, a igreja está vivendo já esse momento, né? Amém? É verdade. Pastor, mas eu estou falando assim porque o pessoal eles perguntam, mas perguntam um pouco, né? Então vamos levantar umas questões. Tem o texto que diz que o anticristo ele enganará a muitos, inclusive os escolhidos, né? Há muitos escolhidos, no caso. Há muitos escolhidos, não todos os escolhidos. Aí o pastor Jaime entrou aí agora. Ó, pastor Jaime. Olha lá. Jaime Rafael, pastor Jaime. Aí, então, assim, baseado nisso... Oi? Estou falando para ele compartilhar esse negócio aí. Compartilha aí, pastor Jaime. E tá devendo pra gente aquele padrão que ele faz, né? Podia... É maravilhoso. Então, assim, o anticristo enganará muitos, inclusive alguns dos escolhidos, correto? A dúvida que para na cabeça das pessoas, e a pergunta que eu mais recebo na sala de aula sobre escatologia é essa. Se enganará muitos, até alguns escolhidos, então a igreja verá o anticristo?
Tá. Vamos apimentar logo, que o pessoal está no raso. Vamos para uma água mais profunda. Enganará a muitos, né? Se possível, até os escolhidos. Isso aí. Isso aí realmente abre um leque para a gente de uma grandeza surreal. Por quê? Primeiro a gente precisa entender que aquele que o detém, que é o Espírito Santo, entendeu? E não deixa que ele se manifeste totalmente, porque o Espírito dele já está na Terra. Isso é fato. Né? É verdade. A gente vê isso desde, até corroborando com a pergunta que foi feita da menina anterior, a Giovana, né, membro lá da nossa igreja. A gente pega lá no livro de Gênesis, quando Nimrod entra em ascensão, e Nimrod resolve, juntamente com todo o povo, né, construir uma torre. E o princípio da história, fora do contexto bíblico, vai dizer que aquela era uma intenção de Nimrod, justamente onde ele se apresenta como um grande caçador. A partir do momento que Deus ele confunde as línguas ali, a Bíblia também relata que Nimrod sai construindo algumas cidades, né? E ali nós temos o primeiro princípio de anticristo no mundo. Nimrod, então, ele prefigura um princípio do que seria o anticristo. A ideia de juntar todo mundo no mesmo lugar, sobre uma mesma língua, sobre o mesmo propósito, é justamente a ideia que vai trazer o anticristo para a Terra. Tá? A ideia dele é essa, unir os povos através de um único objetivo. Então, ali nós temos um princípio, né? Se fôssemos ainda nos pormenores, nós temos Salomão também, que representa, o salário dele era 666, né? Temos Nabucodonosor. Então, o espírito do anticristo, desde a manifestação de Nimrod, ele permeia a Terra. Ou seja, a ideia de que um líder religioso, um líder governamental pudesse dominar o mundo, isso aí já é antigo. A gente tira pelas ideias dos impérios, né? Nós temos o primeiro império, que é o Egito, depois nós temos o Império Assírio, o Império Caldeu, depois o Império Assírio e o Império Babilônico, e por último o Império Romano. Então, esses impérios, os elementos que governavam esses impérios, qual era a ideia dele? Governar uma grande extensão de terra, onde ele era o líder de todas elas. Né? A gente começa por Babilônia, na época inclusive de Assuero, né? Quando ele vai dar aquela festinha, ele governava nada mais nada menos que 127, me corrija se eu estiver errado, 127 províncias. Agora você imagina. Imagina. Então a ideia de um homem para governar, isso aí ó, a gente já vê dentro da Bíblia há muito tempo. Não é? Então o espírito dele permeia a terra. Só que hoje, como voltando aqui ao nosso raciocínio, com a manifestação do Espírito Santo sobre a terra e ele sobre a igreja, o espírito do anticristo não pode se manifestar. E aí surge a tua pergunta. Se possível, enganariam até os escolhidos. Pega isso. A gente vai ver o anticristo? Provavelmente. Provavelmente. Só que automaticamente a gente não vai conviver com ele. Porque à medida que ele se manifesta, é o momento em que a igreja está sendo arrebatada. Isso dentro da escola que a gente costuma pregar, né? Que é a pré-milenista. Né? A pré-milenista vai dizer que nós não adentraremos a grande tribulação. Infelizmente, a gente vê alguns dos nossos, né, se perdendo, entrando aí dentro da grande tribulação. Por quê? Por causa dessa tua pergunta. Porque a tua pergunta vai dizer que a gente vai ser arrebatado na metade da grande tribulação. E dentro desse contexto, a gente pega justamente essa questão, se possível, até os escolhidos. Tá? Se possível, até os escolhidos. Só que ali, o Wesley, como eu disse para você, a gente precisa ter muito cuidado com o capítulo de número 24. Por quê? É uma mistura de conhecimentos dentro daquilo ali que a gente precisa destrinchar. Para a gente começar a entender que quem são os escolhidos? Para e pensa. O texto vai dizer que Deus ajuntará os seus escolhidos desde os quatro cantos da terra. Não é isso? No capítulo 24 você encontra essa afirmação. E o Senhor ajuntará os seus escolhidos nos quatro cantos da terra. Calma aí. Se a igreja foi arrebatada e está acontecendo justamente a grande tribulação, quem são esses escolhidos que Jesus está mencionando? Que Mateus está mencionando? Quem são os escolhidos? É a igreja? É por causa disso também que surge a pós-milenista, que vai dizer que nós seremos arrebatados no final da grande tribulação, para comprovar o contexto de São Mateus 24.
Porque Jesus se manifesta, aparece nas nuvens, todo olho verá, e quando todo olho vê, automaticamente entende. É o Senhor que está voltando. Só que pega aí, para o arrebatamento da igreja, Jesus ele não desce na terra, ele fica nas nuvens do céu. A contextualização bíblica da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, vai dizer para a gente com muita propriedade que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, já em corpos glorificados, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, e nesse exato momento, seremos levados às nuvens do céu. Calma aí. Se eu sou levado às nuvens do céu, a vinda de Jesus se divide em duas etapas. Primeira etapa, para tirar a sua igreja da terra, e ele não aparece para a humanidade. Entendeu? Na segunda etapa, quando São Mateus vai dizer que todo olho verá, aí sim, Jesus está voltando no final da grande tribulação. E quando o texto vai dizer, ajuntará os seus escolhidos, isso aqui não é para a igreja. Os escolhidos que ele menciona ali são as nações israelitas espalhadas pelos quatro cantos da terra. Então, a contextualização que vai dizer, se possível, enganaria até os escolhidos, é isso aí. A gente, com certeza. Eu falo muito pro pessoal que é só a gente olhar o contexto do versículo. É o próprio Jesus que fala, é Mateus 24, 24, se eu não me engano, esse versículo. Ele fala, no plural, haverão vários, né, anticristos, não é isso? Isso. Não é isso? Então, isso. Que se falsos mestres, acho que é isso também que fala, que enganarão a muitos, e até mesmo os escolhidos. Aí a gente vê quantos falsos mestres, quantos anticristos já se levantaram, né? Como o senhor falou, Nimrod foi um. Pô, Nimrod, o próprio Deus chamou ele de um poderoso caçador. Não é esse? Torre de Babel é o mesmo. O que Nimrod fez? Ele matou o pai, casou com a mãe e obrigou ela a se deitar com ele para ter filho. Entendeu? Totalmente anticristão, né? Como diz o seu amigo Abílio Santana. Como diz. Nossa, Abílio Santana. Nimrod não era endemoniado, Nimrod endemoniou o demônio. Rapaz, exatamente como diz o Abílio, é verdade. Wesley, isso é uma observação aqui muito importante. É uma observação. Por isso que eu disse para você que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente lê, né, o contexto. Porque o versículo que você leu, a epígrafe aqui vai dizer a grande tribulação. Olha só. Então, quando a gente pega isso aqui, calma aí, gente. Está dizendo que nos últimos dias, né, iriam surgir falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, com sinais, tá? Prodígios. Isso já está acontecendo, é um princípio de dores. Né? Quantos falsos cristos a gente já viu? Tu lembra daquela seita 666? Lembro. Se eu não me engano, tinham aqui na Barão do Bom Retiro, né? Isso. Que Jesus Cristo Homem. Exatamente. Ele vai dizer o seguinte... Mas ele viu. Eu vou morrer e vou voltar. Porque eu sou não voltou ainda não. Pelo amor de Deus. Então, muita gente, eu fiquei abismado porque a divulgação, a internet, o YouTube, sabe, os canais faziam uma ovacionavam esse cara de uma forma extraordinária. Lá, de onde ele era, Colômbia, né? Cara, canais de televisão, e ele se apresentando como Cristo. Eu sou uma encarnação de Cristo. E aí, o que a gente percebe? Enganou muita gente. Quanto crente, rapaz, não se perdeu, não deixou de acreditar na palavra. Crentes, hein? Crente. Veio combater. E outro dia, só para você ter ideia, descendo ali do Cardoso, nós encontramos uns arruaceiros que ficavam pregando contra o evangelho, contra tudo aquilo. Então, esses elementos, eles representam para nós o quê? O espírito de quem? Do anticristo. Do anticristo. Você está entendendo? Então, esses elementos aqui estão inseridos dentro desse contexto. Pastor, isso aqui está onde? Dentro do princípio de dor. Por isso que eu falei, a gente tem que ter muito cuidado. Falsos cristos, falsos profetas. E como eu alusei, fiz uma alusão e você foi bem sucinto junto comigo,
Isso acontece desde o tempo de Nimrod. Não é? Fala, meu amigo. Tem gente Joseph, falando alguma coisa aí. tem? Pergunta aí? Tem uma pergunta lá em cima, calma aí. Tem essa aqui, como É a do é, Pedrinho. Ana Maria, esta situação que estamos vivendo do Covid-19 seria o prelúdio do arrebatamento? Olha só. Você quer responder, meu amigo? Eu deixo. Tá, vamos lá, nós dois. Vou falar, você complementa. Bom, Vai. serve para a gente se preparar bastante. Andar preparado, porque não é brincadeira não. Bom, uma coisa que eu posso dizer, não é arrebatamento ainda, mas nossos irmãos em Cristo que estão morrendo pelo Covid-19, é melhor estar preparado, porque a gente não sabe quem vai ser infectado e quem vai morrer. Entende? Eu pego muito, pastor. Eu tinha uma interpretação totalmente errada de Apocalipse 2:10. Não é errada, mas eu levo isso muito para o futuro. É ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Né? Eu achava que era muito tempo para ser fiel, era muita coisa para se manter. Mas eu faço uma pergunta para mim mesmo. Cara, eu sei o dia que eu vou morrer? Não. Eu posso sair de casa e não voltar mais. Acontecer alguma coisa. Então eu tenho que me manter fiel. A gente sabe que é dificultoso, mas temos que nos manter fiel porque a gente não sabe o dia que vai morrer. Então ser fiel até a morte. Assim também o arrebatamento. Como é que eu vou estar sabendo que eu estou preparado para o arrebatamento? É tentando manter minha vida fidedigna a Deus, né, até a minha morte. Eu já estou respondendo até a pergunta de alguém lá embaixo que perguntou, acho que de Pedrinho, né? Que perguntou como que a gente se preparar, né, para o arrebatamento. É viver uma vida santa, viver uma vida irrepreensível, deslizes, né? Muitos cometerão, mas não tem também aquela de apontar o dedo e falar, você fez isso, aquela pessoa fez aquilo. Não, até porque se eu entrar num momento de julgar alguém, eu não estou preparado para o arrebatamento. Porque se eu entro numa posição de julgar, eu estou cometendo o pecado de Lúcifer. Como é? Que pecado de Lúcifer? Além de acusador, qual foi o pecado de Lúcifer que tirou ele do céu? Foi querer ser igual a Deus, não é isso? Semelhante a Deus. E quando a Bíblia diz que há um só juiz, aí eu quero ser juiz também, eu estou com o pecado de Lúcifer. Eu quero ser igual a Deus. Verdade, meu filho. Verdade. Então a gente tem que se preparar, porque manter preparado como? Mais conversações, a gente cair fora das mais conversações. Fulaninho falou que o pastor falou isso, que a irmãzinha falou aquilo. Ok, vamos orar por eles? Vamos deixar isso para lá? Entendeu? Porque as pessoas acham que estar preparado para o arrebatamento é só ir ao monte, é só buscar o Senhor. Não, não é só não. Além disso, é isso também. Mas além disso, é fugir, né? É fugir das más conversações. Tem gente colocando, gostei, vou usar isso, pecado de Lúcifer. Então, assim, é fugir das más conversações, é fugir de problemas. Porque eu conheço. Acho que o pessoal, quem conhece alguém também que eu vou falar agora, só marca com a mãozinha assim, não precisa falar nada demais, não. Só marca com a mãozinha assim pra gente não ficar falando que tá mandando pedra pra ninguém. Mas eu conheço um montão de vazão aí, que é vaso, vai pro monte, vai pra vigília, faz um montão de coisa, mas é extensa, a linguinha é extensa. E aí? Não vai, o arrebatamento vem. Arrebatamento vem, acontece o arrebatamento, ou acontece a morte da pessoa, vai estar esperando, né? Porque o arrebatamento será primeiro para os mortos em Cristo, não é isso? Mas depois para nós. Primeiro eles, e depois a gente junto, quase que junto, vai ser muito rápido, né? Rapaz, entrou aí, ó, Dona Maria José, mãe do pastor Jaime. Eita, Glória. Essa daí, ó, essa daí me acompanhava desde a época da rádio, que eu fazia o papel do pastor Eugênio lá na rádio lá. É mesmo? Jesus do céu. É uma benção. Meu pastor, amigo. pode completar. Não, vamos sim, vamos lá. Tu falou uma coisa muito interessante sobre o arrebatamento, né? Os que morreram em Cristo, eu até mencionei, eles ressuscitarão primeiro.
Então, os mortos, de uma certa forma, eles têm a preeminência nesse acontecimento. Entendeu? E, completando a passagem que é a 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, no 16 os mortos ressuscitam. E no 17 a gente vai ao encontro dele nos ares. A Bíblia diz muito claramente, na visão de Paulo, que nós nos encontraremos, sofreremos a metamorfose, parece até efeito especial, né? E não o corpo se transforma e a gente é levado ao Senhor. Então, os mortos aqui, eles têm a preeminência de uma certa. Por quê? Ressuscitam primeiro, são transformados. Mas isso aí não altera o conceito de fé, pelo contrário, valida mais a nossa fé, né? Torna ela mais autêntica, mais coesa, mais firme, mais concreta, mais absoluta. Isso é muito importante. Bom, então o que você me traz é muito importante para a gente observar isso. Tá? Dando uma ajudinha também na questão da pergunta lá do Pedrinho, que é muito importante, a pergunta dele, como é que a gente... Pastor, vou te pedir um minutinho, só vou aqui rapidinho, já volto, só continuo falando com o pessoal aí, tá? Tá legal. Vai lá. Então, dentro da pergunta do meu amigo Pedrinho, é importante a gente observar, como bem frisou o pastor Wesley, Iamonte, consagrações, essas coisas. Não estou proibindo de ir, não, gente. É importante que se vá, mas isso não prepara. O que prepara a gente é fidelidade. Aonde ficam os mortos até que isso acontece? Aonde ficam os mortos até que tudo isso aconteça? Boa pergunta, cara. Um abraço, Deus te abençoe. Aliás, essa é uma pergunta muito interessante, até porque é um dos temas que quase a gente não prega, ou não ouve ninguém pregar sobre essa questão, né? Nesse trabalho que nós temos, que eu cedi para o pastor Wesley, inclusive, ele estudou pra caramba, a gente tem uma pauta que fala justamente sobre essa questão de morte, né? Nós temos morte no Antigo Testamento, morte no presente, mas morte no futuro. E a pergunta da Carla é: aonde ficam, né, os mortos? Bom, até que tudo isso aconteça. Até que tudo isso aconteça. Boa pergunta, vamos lá. Nós observamos que no contexto do Antigo Testamento eles morriam, né, e desciam para o seio de Abraão. Isso vai se encontrar lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 16. E a alusão ali vai falar sobre a questão de dois elementos que morrem, o rico e Lázaro. Esses dois elementos morrem. E no momento que ele morre, o rico ele abre os olhos e ele percebe que está no inferno. Enquanto isso, a Bíblia vai dizer com muita clareza que os anjos vieram e pegaram Lázaro e levaram ele para o seio de Abraão. Tá? Ou seja, no quadro do Antigo Testamento, no gráfico do Antigo Testamento, a morte de Lázaro, quando os anjos pegam ele e levam eles para o seio de Abraão, que era o paraíso, é preciso a gente entender isso aqui, Carla, com muito cuidado. Na dimensão que engloba Hades e seio de Abraão, nessa mesma dimensão espiritual, a alusiva grega vai chamar isso de Hades, ou Seol, né? Essas duas expressões, Hades hebraico e Seol grego, relacionam-se, me corrija se estiver errado, Seol hebraico e Hades grego. Essas duas alusões vão falar sobre o mundo dos mortos, o reino dos mortos. Então, quando Lázaro morre, ele desce para o seio de Abraão e o rico vai para o inferno. Só que o rico lá ele vai dizer para Abraão o seguinte: Pai Abraão, permita que o Lázaro venha até mim, porque eu estou atormentado nessas chamas. Ou seja, ele queria que Lázaro fosse até ele levar água para ele, por causa do tormento que ele estava vivendo. Só que aí Abraão vai e responde para ele o seguinte: eles têm, veja bem, existe um abismo entre vocês, de maneira que quem está lá no seio de Abraão não pode passar para cá e quem está aqui não pode passar para lá. Esse abismo separava os dois. Quando ele fala desse abismo, lá o rico vai dizer: então, permita que os meus irmãos, minhas famílias fiquem sabendo desse, ou seja, que Lázaro, alguém ressuscitasse, fosse lá falar. Olha o que ele vai dizer: eles têm Moisés, profetas,
Eles têm a lei e eles têm a inspiração. Eles têm a lei e a pregação, eles têm a lei e o testemunho. Se eles não acreditarem nisso, meu irmão, o que vai estar reservado é inferno, é a tormento. Tá? E aqueles que acreditam sempre não, que é o caso de Lázaro. Pois bem, respondendo a pergunta, os mortos no Antigo Testamento, olhando para o gráfico aí, eles morriam, né? Eles nasciam, cresciam, morriam, desciam seus corpos, desciam para a sepultura e suas almas direto para o seio de Abraão. Amém? E quando chegava no seio de Abraão, aí vem agora o gráfico vai mudar. Jesus aparece na história. Quando Jesus aparece na história, o gráfico muda. Por que o gráfico muda? Porque Jesus traz a igreja. E quando Jesus traz a igreja, Jesus morre. E quando Jesus morre, pega isso. Quando ele morre, ele desce um pouco dessa sepultura e sua alma desce aonde? Ao céu. Só que Jesus, automaticamente, quando desce para o céu, tanto é que ele vai dizer isso para o ladrão que está do seu lado, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que aí nós precisamos ler com muito cuidado o que Paulo escreve em sua carta aos Efésios, capítulo de número 4, se não me foge a memória, versículos 7, 8 e 9. Quando ali, Paulo automaticamente vai dizer que Jesus ele levou o cativo primeiro. Essa expressão é usada dentro da teologia, Wesley, para dizer que no momento que Jesus desce, ele automaticamente pega o seio de Abraão, que estava fazendo divisa com o inferno, e o abismo que estava no meio deles, o que ele faz? Ele transporta o seio de Abraão. E quando ele transporta o seio de Abraão, ele vai levar isso para o terceiro céu, ou seja, abaixo do trono de Deus. E aí os mortos em Cristo, segundo o gráfico agora, e a teologia vai dizer para a gente com muita propriedade, que as pessoas continuam nascendo, crescendo e morrendo. Só que agora, os que morrem em Cristo, seus corpos descem à sepultura, mas as suas almas não descem mais para o seio de Abraão, elas sobem. Para onde? Para o paraíso. Porque o seio de Abraão foi transportado. E Paulo vai falar isso lá em não sei se é na primeira ou na segunda, no capítulo 12 da sua carta aos Coríntios, ele vai dizer, havia um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi levado até o terceiro céu e ele viu coisas inefáveis. Então, automaticamente, a gente percebe aí que quando Jesus transporta, leva o seio de Abraão para o paraíso, a morte muda de lugar. Muda de lugar como assim? O corpo continua perecendo, desce para a sepultura, mas as almas do justo sobem, não desce mais. É dos ímpios, pastor. Continua descendo para o Hades, continua descendo para o inferno. Tá? Só que aqui, respondendo a pergunta da Carla, com muita propriedade, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque o céu é dividido em 3 etapas, certo? Se eu estiver errado, me corrija. Primeiro, segundo e terceiro céu. Há quem diga que tem um 4º céu, e há quem diga, segundo a tradição judaica, tem 7 céus. Bom, 3 céus. Né? Da mesma forma que o céu se divide em 3 partes, o inferno também se divide em 3 partes, Wesley. A parte que os mortos hoje estão ainda não é o inferno propriamente dito, é apenas uma extensão do inferno. Entendeu? É apenas uma extensão. Bom, então, respondendo a pergunta da nossa irmã, hoje, os crentes que morrem, onde eles vão? O seio de Abraão. Onde é que está o seio de Abraão? Embaixo ou está em cima? Bom, eu acredito que está em cima, porque eu não vejo mais os crentes descendo, eu vejo eles subindo. Tá, pastor, mas no dia do arrebatamento, como é que vai acontecer esse mistério agora? Porque isso é importante. É importante. No dia do arrebatamento, como é que, se as almas estão lá em cima, precisam descer? Precisam. E os corpos que foram desfeitos pela terra? Meu irmão, a terra vai ter que dar um jeito de devolver o corpo. Só que quando devolve já ele o quê? Transformado para o morto. Amém? Glória a Deus. Então, Carlos, esse é o processo. Espero que você tenha entendido. E quem está aí pode ter entendido. Você concorda comigo ou discorda, Wesley? Concordo totalmente. Usando as palavras de Jesus para o ladrão na cruz. Vitória. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pronto. Paraíso, verdade. Antes Hades, né? Outra hora a gente pode marcar para falar para o pessoal sobre o inferno, né? Que é o Hades, o Tártaro e o Gehenna, né? Pode marcar para falar sobre isso depois. E o pessoal vai... Eu também gosto muito dessa área. E o pessoal vai gostar bastante. Não de saber sobre o inferno, mas das informações, é melhor.
Então, Tem uma pergunta voltando. aí. Tem, onde ficam os mortos? Tem embaixo, tem aí. Usando como base Mateus capítulo 24, 37 a 39, Jesus falando sobre os dias de Noé, de que o povo fazia ao dilúvio, não é isso? Isso. E os períodos e em qual momento podemos associá-lo ao arrebatamento da igreja? Simples, não tem muita dificuldade aí. Eu estava, quem me acompanhou lá, Wesley, eu fiz uma gravação e eu até postei ela agora recentemente no Face. Ela estava lá no YouTube, eu pus ela para o Face e teve uma repercussão muito grande. Então, aqueles que quiserem ouvir mais um pouco, eu estou falando sobre isso lá no Face, justamente sobre essa questão, sobre essa pergunta. Tá? Quando ele pergunta aí como associar, veja bem, eu falei sobre dois fatos dentro da história muito comuns que acontece aqui no Brasil. Por exemplo, o carnaval. O carnaval movimenta gente de todo mundo, não é? Verdade. Né? O mundo inteiro fica focado aonde? Praticamente aonde? Brasil. Carnaval. Carnaval. Então, esse é um dos momentos que até crente sai, né, de cena. A maioria prefere o quê? Os passeios para fugir, né, os retiros para fugir. Essa carnalidade que toma conta do ambiente. Em todo o país, para ser mais exato. E aí, o que acontece? É um momento que as pessoas ficam o quê? Desfocadas das suas realidades. Até crente senta no sofá para torcer por escola de samba. Então, esse é um dos momentos que eu poderia dizer com muita propriedade que se Jesus viesse, pegaria todo mundo e escreveu muito, Wesley. Outro momento pior ainda que o carnaval, quer dizer, não sei se é pior, mas tem a mesma proporção, porque eu digo pior na proporção de tomar a atenção muito maior que o próprio carnaval, que é o futebol Copa do Mundo. Copa do Mundo você envolve o mundo todo. Ou seja, todas as nações da Terra prestam atenção na bolinha, no grito de gol, no seu país jogando. O mundo está desfocado de Deus. Esse é um momento propício para o arrebatamento de igreja. Só que isso aqui é só uma alusão. Isso é só uma alusão. Eu estou dizendo que esses dois acontecimentos foram literalmente o que o amigo pergunta com relação ao dilúvio. Estava todo mundo ali desapercebido. Ou seja, no carnaval está todo mundo desapercebido. No futebol, no Copa do Mundo, está todo mundo desapercebido. É mais ou menos assim, mano. É mais ou menos assim. O mundo vai estar focado em algo totalmente deslocado do céu. É por isso, Wesley, que nós, cristãos, precisamos estar com nossos ouvidos o quê? Aguçados. Porque Paulo escreve com muita propriedade em sua carta aos primeiros Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52, 53, mais precisamente 50 e 52, onde ele faz uma pergunta, aliás, ele faz uma afirmação. E aí surge uma pergunta em cima da afirmação. Pergunta esta que eu faço agora. Estás tu preparado para o toque da última trombeta? Porque a trombeta vai soar. A trombeta vai tocar. E nós, ouvidos aguçados, vigiando, olhando para o céu, ciente dos acontecimentos, do princípio de dores, olhando para o céu, vendo sinais acontecendo, Wesley. Eu chamei a atenção esses dias, porque o tsunami veio, as pessoas não perceberam. As torres gêmeas caíram, as pessoas não perceberam. As guerras estão acontecendo, as pessoas estão desapercebidas, e crentes desapercebidos, Wesley. Sabe o que acontece? Jesus permite que venha o quê? Um vírus pequenininho, um covidzinho, para quê? Para despertar a sua igreja. Para chamar a sua igreja para uma realidade. Então, o Covid hoje, tá? Ele está inserido no que a gente chama de princípio de dores, coisas espantosas, quando a Bíblia fala de sinais na terra. O Covid ele está inserido dentro dos sinais. Quais sinais? Sinais onde coisas espantosas estariam acontecendo. Epidemias, a Bíblia fala sobre isso. Então, isso aqui corrobora para a gente um momento muito importante, a hora de olhar para o céu. Jesus vai dizer com clareza, quando as coisas começarem a acontecer, olhar para cima, porque próximo está o quê? A vossa redenção. Então, respondendo a pergunta do meu amigo, o pastor Francisco fala muito, né? É isso aí. O que você acha, meu amigo?
Concordo totalmente. E endossando um pouquinho, se a gente vê o contexto histórico da época na pergunta que ele fez, da época de Noé, o povo não acreditava que iria chover porque nunca havia chovido. Para eles, era coisa nova. Eles viam orvalho, perdão. Eles viam orvalho. Eles viam as plantas molhadinhas. Tá me ouvindo bem? Tô vendo. Eles viam as plantas molhadas, viam tudo. Mas chuva, eles não tinham conhecimento de chuva. Entendeu? Exatamente. Então era mais eles acreditarem. Agora, a situação de hoje. A igreja prega sobre arrebatamento, mas o mundo nunca viu um arrebatamento. Não sabe o que é. Não sabe o que é. Agora a gente vai. Como a gente entende por questão de fé, né? Verdade. O senhor falou do carnaval. Eu vou dizer mais, né? Tem crentes que. Tem pessoas, né? Crentes não. Tem pessoas que elas se desviam no Natal e só voltam pós-carnaval. Né? A Bíblia diz que não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Né? Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ponto. Né? Então, eu falo com a minha esposa, falei com o meu irmão ontem e hoje, eu tenho conversado muito com meu irmão sobre isso, sobre juventude, sobre igreja, e falei, cara, infelizmente, o carnaval e o coronavírus nunca desviou crente. Só revelou quem já estava desviado há muito tempo dentro da igreja. Ponto. Tem um montão, pastor. Eu não sei, acho que na Delve também deve ter. Ou só aqui que deve ter isso. Os crentes não vão para a igreja, já acostumou a ficar em casa. Marca, o Crivella deu liberdade para a gente voltar aos cultos. Com toda a tranquilidade. Ele cortou, ele pediu 30% só da igreja funcionando, né, da capacidade, todo mundo com a sua máscara, todo mundo com o seu álcool em gel tranquilo, ou a igreja forneceu álcool em gel para todo mundo, aquela distância, dá pra gente fazer isso, uma distância... Oi? O som tá falhando aí. O som tá falhando? Eu tô te ouvindo, mas tá dando interferência aí. Eu tô entendendo. E agora? O que você tá falando. E agora? Tá. Então, muitos não querem nem saber, nem perguntam como é que está a casa de Deus, como é que está a igreja, se está bem. Parece que não sentem a mínima falta. Mas voltando aqui à pergunta do irmão e finalizando essa pergunta dele, a resposta dessa pergunta, assim também, como na época de Noé, hoje o mundo está dessa forma. A gente prega, a gente fala, parece que crentes não acreditam mais que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Não acreditam mais. E eu me dou, como você falou, voltando agora, você falou do carnaval, falou das coisas, né? O pessoal prefere a Copa do Mundo, por exemplo, onde as empresas dão até folga, né? Para os irmãos, para os trabalhadores de jogo do Brasil, e outras liberam 2 horas antes, para o pessoal chegar em casa tranquilo, 1 hora antes. Ou então até param o expediente na empresa, botam uma TV enorme, botam um telão, fazem um churrasco na empresa, né? Uma empresa boa, né? Que eu tô falando. Mas vamos lá. Então, baseado nisso, eu vou trazer uma alusão às 10 virgens. Boa. Quando é que o noivo veio? Quando elas estavam dormindo. Exatamente, nós estávamos esperando. Como o senhor falou. Entendeu? Como o senhor falou. Como o senhor colocou. Estavam esperando mais despreocupada, né? Oi? Estavam esperando mais despreocupada, né? Pois é. E estavam... E agora, entra um assunto, vai entrar no outro, né? As 10 vestidas do mesmo jeito. Exatamente. As 10 tinham lamparinas, as 10 tinham azeite, mas umas estavam com azeite de reserva. E outra, as 10 estavam com a lamparina acesa. Exatamente. Então, vamos causar logo. Que faz muito barulho não quer dizer que é santo, não, irmão. Então. Já pegou na ferida, né? Então aí, né? Eu aconteço, eu prego, eu canto, eu tenho unção, e já. Os discípulos estavam brincando.
nas nossas palavras, os discípulos estavam brincando, discutindo um com o outro. Ah, eu expulso mais demônio que você. Sabe esse texto? Só deve lembrar esse texto. Eles falam, eu expulso demônio mais do que você. E o outro fala, sou eu que expulso, tal. Estou fazendo uma alusão, mas é esse o contexto do texto, né? E Jesus fala assim, ei, não vos glorieis, porque os demônios se sujeitam a vós. Mas vos alegreis, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ponto. Então, não basta. Paulo, esse que fez a pergunta, ele é de Brasília, tá, pastor? É no obreiro nosso, ele está em Brasília agora. Não sei se ele está nesse momento, ele estava no Rio, mas não sei se ele foi para Brasília já. Está lá perto do Bolsonaro, está lá pertinho. Aí. Então, vamos lá. Dá um abraço, aperto de mão e falar para ele, Deus vai na frente. Então, vamos lá. Baseado nisso, falando para Paulo, para o Paulo, né, que fez a pergunta, tanto na época de Noé, quanto na época de hoje, nós temos que nos preocupar em ter o nosso nome escrito no livro da vida. Ponto final. Por quê? Ter o nome escrito no livro da vida, é sinônimo de passaporte para entrar na arca. Acabou. Com certeza. Com certeza. Tá aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, gente, aproveita aí que a gente está aqui, ó. Tem uma lá, ó. Como Jesus, na cruz, ainda hoje estarás comigo. Disse na cruz, né? Ainda hoje estarás comigo. Aquilo que a gente já falou, né? Já falamos sobre isso. Pois é. Ela está corroborando com a gente. Isso. É a Giovana. Então o pessoal botando, calma, pastor, calma, eu tô calmo, fica tranquilo. Estou mandando tu ter calma. Vamos lá. Olha, entrou o Davi também aqui, ó. Davi é lá dos Estados Unidos. Irmão do pastor Jaime. Aí, ó, viu? Então, estamos no estado já alcançado e país diferente, viu? Também importante aí. Tem um irmão nosso aí lá de Pernambuco também, Josivaldo. Legal. Josivaldo. Outra pergunta do Paulo aí, ó. Podemos afirmar que haverá então 2 encontros de Cristo? Voltou aqui para trás. 2 encontros de Cristo com os homens. Uso como referência capítulo 1 e 1. O capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Capítulo 1. Não entendi muito. Mas, se for isso que eu estou pensando, 2 acontecimentos irão ter. Sim. Tá? O Paulo botando aí, pastor, eu continuo sendo seu obreiro. Né? Ele botou aqui. Estou colocando em prática aquilo que pude aprender com o Senhor, espero poder aprender mais ainda. Pô, Paulo, valeu. Te agradeço pelas palavras, é muito importante. É 1 Tessalonicenses capítulo 4. É isso, Paulo? Olha para mim aí, Paulo. Vê aí. É isso mesmo, que tu escreveu aí em cima. Capítulo 4. Eu acho que é versículo 1, deve ser. O andar piedoso, santificação, amor. Eu acho que ele quis dizer, não sei se é isso, e 2 acontecimentos distintos. Lá a partir do versículo 13. Entendi. Entendeu? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos. Eu falei sobre isso. Né? Isso aqui é muito importante. Sobre essa questão. Ele pergunta aí se pode. Na verdade, a vinda de Jesus Cristo, Wesley, esse é um detalhe dentro da escatologia que a gente precisa muito cuidar. Quando a gente fala sobre a vinda de Cristo, ela vai se dar, na verdade, a segunda volta de Jesus vai dar assim 3 etapas. Ou seja, uma única volta que vai se dividir em 2 períodos. É isso que a gente precisa ter muito cuidado. O primeiro período da volta de Cristo é para arrebatar a igreja. Ou seja, nesse período, Jesus ele não vem para julgar, nem para derrotar Cristo, nem para assumir nada, nem para estabelecer o bem. Ele vem para arrebatar a igreja. Esse é o primeiro momento. Tá? Esse primeiro momento está inserido na segunda volta de Jesus. Tá? E o segundo momento inserido na segunda volta de Jesus é justamente no 24:1, que
todo olho o verá. A partir do versículo 29 em diante, vai dizer que ele vai vir sobre as nuvens do céu e todo olho verá. Isso é final de grande tribulação, momento em que o anticristo está Bia, encontra-se encurralada, está clamando, pedindo, né, esperando aquele Jesus guerreiro que eles queriam desde o início, e Jesus vem do jeito que ele queria. Né? E Jesus automaticamente ele vai, com o sopro da sua boca, ele vai derrotar o anticristo, tá? E vai descer o anjo de Deus do céu, Miguel lá, acredito que seja ele, poderoso, vai agarrar o capetão, vai botar numa cadeia e ele vai ficar preso por 1000 anos. É isso. Então, a volta de Jesus se divide nessas duas etapas. A segunda volta de Jesus se divide nesses dois momentos. É esses dois momentos que a gente pode assegurar e asseverar dentro da palavra. Tá? Segundo a pergunta do nosso irmão aí, com muita propriedade. Tá bom, meu amigo? Entendeu? isso aí. Deixa eu ver, botou outra coisa. Atos, capítulo 1, Aí, ó, quando Cristo... sobre a carta de Paulo na questão da licença, sobre o arrebatamento e a volta de Cristo, corrigindo, desculpa. Amém. Ele entendeu. Valeu, Paulo. Então, Wesley, vamos voltar a falar de que da próxima vez? Oi? A gente vai falar sobre o que da próxima vez? Hoje a gente abordou bastante princípio de dores, né? Verdade. A gente pode Deu falar da muita próxima vez, se o pessoal quiser, sobre as 70 semanas de Daniel. Excelente, muito bom. Mega, ultra, Rapidinho. super complicado, mas é A 70 semanas de Daniel tem o reino milenial de Cristo. Tá ouvindo agora? Aí, meu amigo. Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. Logo agora que o número tá Então. aumentando, rapaz, pode dar... A gente pode falar sobre, no caso já falei, 70 semanas de Daniel, tá ouvindo? Compartilha esse negócio. Tá ouvindo? Tá ouvindo bem? Nós estamos falando há quase 1 hora. Tá bom? Só para constar. 40 minutos de pregação, 1 hora é suficiente. Verdade. E a gente pode falar sobre o reino milenar de Cristo. Tá bom. Mas não, a gente aborda o que você falou, que é as 70 semanas, porque as 70 semanas ela é muito completa. Então a gente vai ter assunto para mais de metro, entendeu? Dentro dessa questão. Tá bom? Até porque a gente vai ter que ir lá na época, né, de Esdras, Zorobabel, Neemias, para poder chegar ao tempo que a gente vive hoje. Na verdade, só para ter uma ideia, hoje a contagem das 70 semanas, só para a gente ter uma ideia, isso aqui é uma síntese para aguçar, né? Então, hoje, a contagem das 70 semanas, meu amigo Wesley, ela está pausada. Está tendo uma pausa. Né? Porque esse período que a gente está vivendo é chamado período dos gentios, entendeu? Então, a contagem das 70 semanas, isso aqui é só para pincelar, deixar um gostinho de água na boca e o pessoal querer saber mais. Hoje, essa contagem está parada. Há 2000 anos que ela está parada. Então, para o arrebatamento da igreja é uma questão de horas, de dias, de segundos, talvez. Tá bom? E aí se manifesta a última semana, esse contexto de semana, de 70 semanas, não vou falar mais não, vou deixar a curiosidade aí aguçar a mente do povo, e aí eles venham com bastante perguntas para a gente, tá bom? Tá bom, meu amigo? Ele não sabia a data. Oi? Diga. Estou perguntando quando será a próxima. Sério? Hoje é o quê? Sexta? Hoje é sexta. Por mim, pode ser amanhã, pode ser domingo, pode ser segunda. Então, vamos fechar amanhã, então. Se todo mundo concordar. Quem quer amanhã, levanta a mãozinha aí, bota a mãozinha. O pessoal que está entrando aí, bota a mãozinha aí quem quer amanhã. A gente pode fechar amanhã. Tá bom? Vai ficar bem bacana. Prazer estar contigo, cara. Te ver. Igualmente. Tá bom? Olha, tem uma mão subindo aí, 2 mãos, ó. Tá bom? Um abraço aí na Bia, um beijo na criança, tá bom? Transmite aí pro teu pai. Ó, outra mão aí. Transmite aí pro teu pai um abraço, um beijo. Tá bom? Então, pastor. Ó, olha o que arrumou aí, ó. As mãos subindo aí, ó. Então, amanhã, qual o mesmo horário? Beijo. E ver a agenda do senhor. Eu tô tranquilo.
Por enquanto eu tô. Se eu tiver alguma coisa, eu te aviso. Mas eu tô tranquilo. Tá bom. Então, pessoal, amanhã aí, mesmo horário, às 70 semanas de Daniel. Mas divulga, pessoal. Divulga pra gente estar com bastante gente aí. Exatamente. Tá bom? Ok? Depois a gente vai compartilhar isso aí com o Face. Muito obrigado pela sua presença com a gente aqui. Tá? Tenho certeza que o pessoal da nossa igreja que está online com a gente aí está amando e matando a saudade. Tá bom? Deus abençoe. 23 segundos para terminar a live. Tá mostrando aqui no Instagram. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe o nosso Brasil. Até amanhã, 8h30, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço. Tá bom, meu amigo. Abraço. Paz. Beijo no coração pessoal de vocês.